Lição 10. 4 a 11 de março de 2023. Cativante e muito mais. Texto-chave. Depois que lhe deu algo de beber, disse: tirarei água para seus camelos também, até que estejam satisfeitos. Gênesis 24, 19. Teaser. Abraão se perguntava como Deus cumpriria sua promessa para torná-lo uma grande nação. Afinal de contas, Isaac ainda era solteiro, Sara havia morrido e ele tinha 140 anos de idade. Chamando seu fiel servo Eliezer, Abraão lhe conferiu a responsabilidade de encontrar a futura esposa de Isaac. O futuro de Deus pendia na balança. Assim, Eliezer reuniu uma caravana de 10 camelos carregados de presentes e viajou para a cidade de Naor, onde encontrou uma mulher cativante. Rebeca ofereceu água a Eliezer e também aos seus camelos. Note, ela era cativante muito mais. Foi esse muito mais que fez toda a diferença. Mudou sua vida, sem mencionar a história do mundo. Ela se tornou a matriarca do povo de Deus. Desfrutou de uma grande aventura com Deus, e nenhuma geração desde então esqueceu o seu nome. Por quê? Porque ela fez o que era esperado e muito mais. Essa lição tem muito mais a nos ensinar sobre andar a segunda milha. Também é uma história útil quando se pensa nas virtudes desejáveis em uma futura esposa. E finalmente, nos incentiva a lembrar-nos de que Deus se preocupa com um aspecto social de nossa vida. Roteiro original. Quando Deus arranja um casamento, ele sempre acerta. Leia a linda história de amor entre Isaac e Rebeca, que se encontra em Gênesis 24, 1 a 4, 10, 12 a 19, 26, 27, 61 e 67. Que detalhes são novos para você? Zoom. Na lição dessa semana, Rebeca exibiu o belo traço da bondade. Leia o texto-chave em Gênesis 24, 19 e perceba como Rebeca vai além da resposta esperada por Eliezer, que tinha orado para que alguém fizesse o que ela pediu em sua oração. Você acredita que a oração de Eliezer por alguém que revelasse essa qualidade foi estranha? Quando observava a maneira como os personagens da Bíblia oraram especificamente para que certos eventos acontecessem, como você sente a respeito de orar de um jeito parecido? Quando orar hoje, converse com Deus a respeito do que você espera do seu futuro cônjuge. Escreva a sua oração e guarde-a em um lugar seguro, para que você consiga encontrá-la quando for tomar decisões sobre o seu relacionamento. Quais desses atributos você gostaria de encontrar em seu futuro cônjuge? Escolha os 3 mais importantes: bondade, honestidade, beleza, alegria, otimismo, altruísmo, coragem, confiança em si mesmo, humildade e confiança em Deus. Confira o making off em sua lição. Extras. Leia e marque em sua Bíblia os textos adicionais da semana e depois dê um título para cada texto. Efésios 5, 31 a 33, Hebreus 13, 4 e Provérbios 18, 22. O texto de Provérbios 18, 22 é verdade também para uma jovem que encontra um bom homem para casar. Deus verdadeiramente quer que nossa alegria seja completa, e parte dessa alegria é experimentada em nosso relacionamento com outros. Que aspectos da lição dessa semana foram particularmente úteis para você? Que outros personagens bíblicos ou histórias da Bíblia abordam um dos mesmos temas que estudamos nessa lição? Paronâmica. Ellen White observa o sincero desejo de Eliezer em ser guiado por Deus na escolha de uma esposa para Isaac. A decisão era importante demais para uma escolha imprudente. Leia o capítulo 15 de Os Escolhidos, e você descobrirá maravilhosos ensinamentos na lição desta semana. Anote os novos conhecimentos que você adquiriu da leitura desse capítulo e como eles dão clareza à história. Também ouça conselhos. Que princípios eternos você vê nesses textos que são úteis para qualquer época? Eliezer estava preocupado. Resultados importantes e grandes consequências, não só para a casa de seu senhor, mas para gerações futuras. Dependiam da escolha que ele fizesse. Lembrando-se de que Deus enviaria o seu anjo com ele, orou pedindo uma clara direção.
Na família de seu senhor, ele estava acostumado a sempre agir com bondade e hospitalidade, e naquele momento pediu que um ato de cortesia indicasse a jovem que Deus tinha escolhido. Os Escolhidos, página 95. Off. A experiência de um casamento e a construção de um relacionamento que honre a Deus ao longo dos anos é uma das mais nobres aventuras. A história da escolha de Rebeca para ser a esposa de Isaac é uma ótima ilustração de como Deus orienta nossa vida social. Além do mais, é um estudo sobre o caráter, indo além das expectativas. Rebeca garantiu seu lugar na história. Qual deve ser então seu parâmetro? O apóstolo Paulo disse: "O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo." Colossenses 3, 23 e 24. Invista em cada aspecto de sua vida com todo o coração, como se estivessem vindo ao Senhor. Como estudamos no caso de Rebeca, é um alvo que vale a pena almejar, no que se refere à vida social, mas também é um alvo ideal, pelo qual se deve lutar na escola, em casa e na igreja. Casamento é uma aventura, não um empreendimento. David A. Seamands. O amor que nós temos na juventude é superficial comparado com o amor que o homem velho tem por sua velha esposa. Will Durant. Além do estudo, na cultura em que vivemos, pode parecer arbitrário um pai tomar a iniciativa para o casamento de seu filho. Mas esse texto deve fazer refletir. É muito comum encontrar jovens que acham que a escolha de um companheiro para a vida é uma questão pessoal, que diz respeito a eles somente. Acham-se capazes de fazer a própria escolha sem a ajuda dos pais. Alguns anos após o casamento, são bastante para mostrar a eles o seu erro. Mas quando já é tarde demais. Os Escolhidos, página 107. Lê a continuação do texto no capítulo 15 do livro.